Bom dia, sejam bem-vindos ao Café com ABD. Este programa faz parte das comemorações pelos 40 anos da entidade. E dentro desse marco dos 40 anos, a ABD lançou o ABD Design Awards, um concurso voltado justamente para o designer de interiores, para os seus trabalhos. Para saber as bases do concurso, entrem no site www.abddesignawards.com.br. As inscrições estão abertas até o dia 27 de agosto, ainda dá tempo. Também quero aproveitar para convidá-los para conhecer o site da ABD, que é o abd.org.br. Lá vocês poderão acompanhar a movimentação, as novidades da ABD, além dos benefícios para os associados, como tabela de honorários, consultoria jurídica, modelo de propostas, modelo de planos de reformas, e o ABD Club, que oferece descontos para os parceiros da ABD. Bom, nesse encontro de hoje do Café com a ABD, nós vamos falar sobre os concursos internacionais de design. E o nosso convidado é o super premiado designer Ronald Sasson. Bom dia, Ronald. Ronald, bom dia, Ângela. Bom dia a todo mundo. Ouço bem, ouço bem. Muito bem. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia. Ronald, vamos contar um pouquinho sobre a sua história, antes da gente abordar os concursos internacionais de design. Eu quero entender um pouco a sua trajetória para a gente chegar à questão dos concursos, né? Você, na verdade, não começa como designer de produtos, você começa como artista plástico. Como foi isso? Eu trabalhei bastante tempo como artista plástico, fazendo acrílico sobre tela, e foi uma coisa espontânea minha, uma coisa que surgiu assim de uma vontade muito grande de me expressar de alguma maneira em termos de arte. Eu sempre fui muito ligado a processos plásticos, a esse tipo de observação. E comecei assim, fazendo óleo sobre tela, expondo em galerias, posteriormente sendo classificado para alguns salões, como o Salão Paranaense, porque eu sou de Curitiba, né? E fiquei um bom tempo trabalhando como artista plástico. Eu até hoje, se eu arrumo um lugar e tenho condições, eu volto a pintar, que é uma coisa que me dá bastante prazer. Uma das suas paixões, né? É. Mas você começou bem jovem como artista plástico, né? Adolescente ainda? Não era adolescente. Eu acho que eu devia ter uns 21, 22. Mais jovem, sim. Eu já, enfim, faz bastante tempo, mas é uma paixão antiga. Vejamos, você aos 18 anos vai para Paris. O que é que te levou para lá? Essa minha geração, ela quando chegava nessa idade dos 18, 19, a maioria dos meus amigos, a maioria das pessoas que eu conhecia, iam ou para Londres ou para Holanda, ou para Paris, menos gente, mas enfim, saíam do Brasil, porque como a gente não tinha internet na ocasião, a globalização, pelo menos o acesso às informações não eram como eles são hoje, a gente acabava indo buscar em loco uma observação do novo meio de vida, de como que as coisas aconteciam fora do Brasil, né? Porque as informações que vinham eram restritas ao que a televisão dizia, e isso nós estamos falando em 84, 85, era um outro mundo, né? Então a gente viajava, ia buscar conhecer o mundo, enfim, né? De outra maneira muito diferente do que é hoje, que eu tenho meu filho de 17 anos que sabe mais do mundo do que eu vim saber, muito mais velho do que ele, por causa de internet. Ele é um outro planeta, né? Mas então a gente viajava, eu fui para Paris. E lá você conheceu todo mundo de galerias de arte, não é? Conheci várias galerias lá, mas eu não tinha intenção de ser artista plástico naquela ocasião. Eu não tinha designer, então eu nem sabia o que era isso, praticamente. E eu acabei convivendo através das pessoas que eu conhecia lá, e visitei galerias no Maré, tinha móveis vintage na época, mas eu olhava aquilo com um olhar bem pouco acurado, não tinha, não era voltado, eu não tinha um olhar para aquilo. Mas aquilo, de alguma maneira, acho que pode ter influenciado no que eu sou hoje, né? Enfim, provavelmente.
Faz parte da sua formação pessoal que influencia, né? A sua Isso. vivência influencia o seu trabalho. Muito, 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 muito. De lá, de Paris, você foi para Israel, é isso? Foi o contrário. Eu saí do Brasil, fui morar num kibbutz em Israel e fiquei um ano num kibbutz, no sul de Israel. E foi bacana porque eu convivi com gente do mundo inteiro. Era um meio de vida completamente diferente, né, do que eu tinha no Brasil. Fiquei um ano e pouquinho lá. De lá eu fui para a Europa, fui para Paris. E depois fiquei um ano em Paris e retornei ao Brasil. Basicamente foi isso, mas foi o contrário. Israel foi uma experiência bastante interessante, mas também não teve relação direta com o mundo do design. Mas eu acho que tudo que a gente vai construindo na vida tem um tijolinho a mais, né? A gente vai conhecendo, enfim. Outra experiência de vida. Muito, muito, muito. Vejamos, já no Brasil, você envereda pelo design ao fazer acessórios para instrumentos musicais, porque você também tem as suas paixões na música. É aí que você começa a desenhar produtos. É isso mesmo? Eu desde jovem eu fui muito ligado à música. Eu sempre toquei a guitarra. Eu gostava de estudar, me dedicava bastante a isso. Até hoje eu toco, tenho vários instrumentos em casa. E quando eu voltei da Europa, eu com um sócio passei a desenhar acessórios para instrumentos musicais, que se nos estojos, capas, desenvolver tecnologia para isso que não tinha existente no Brasil, como prensa de plasma para EVA superaquecido. Eu desenvolvi tecnologias para isso, formatos, e era uma coisa bastante interessante, mas eu não via como design também. Isso que é gozado, apesar de ser design puro, né? E fiquei com essa fábrica há 4, 5 anos ou mais. Ronald, perdão. Não, que entrou uma ligação, daí eu cancelei aqui. E a partir disso, eu fiquei com a fábrica uns anos e acabei abandonando, porque eu acho que eu também havia atingido um limite estético de desenho. O que me interessava mais não era o negócio em si, era o processo de desenvolvimento, e eu vejo isso hoje só. Como é que você inicia no design de mobiliário? Você começa com umas experiências pessoais, como imagino que a maioria, não, dos designers. Quando eu comecei a pintar, eu pintava na minha casa, eu acabei desenhando um mobiliário para minha casa, que era em vergalhão de construção civil, galvanizado. E é um móvel que eu desenhei inteiro e é uma coisa que, sei lá, aquilo me acendeu uma chama de uma estrada, de uma possibilidade de trabalho que eu via que foi a primeira vez que eu liguei a palavra designer a algo que eu estava fazendo. Você veja que ignorância minha, foi na década de 80 ainda, e eu não tinha ideia de quem eram os modernistas brasileiros, eu não sabia nada desse mundo. Eu acho que bem pouca gente no Brasil sabia, né? Os modernistas vieram à tona nas reedições que surgiram nos anos 2000, 2000 e pouco, enfim. Mas ali eu comecei a trabalhar como designer de alguma maneira, porque daí o marceneiro, eu conheci o marceneiro e ele passou a fazer as peças que eu desenhava. Ele tinha a própria fábrica, eu comercializava e ali começou, né? Até que eu montei uma estrutura minha, uma fábrica, mas eu sou, como todo designer, um péssimo administrador, enfim, e não tinha quem administrasse esse negócio. Acabei vendendo essa fábrica para uma indústria no Rio Grande do Sul e passei a atuar só como designer, e de lá, daí, é essa história que seguiu. Vejamos, como eram suas primeiras peças nesse primeiro momento da sua carreira? Eu vejo que você já começou trabalhando com o vergalhão, não é? Que também não é um material tão usual assim. Como eram as primeiras peças? Aí você já começa a experimentar com materiais? Quando a gente começa como designer, tem toda aquela questão hormonal envolvida, né? Que tudo está valendo, vamos explorar os limites da nossa criatividade e tal.
eu usei o vergalhão com esse intuito, também por eu justificar um material barato, eu acho, também na ocasião, não sei. As primeiras peças que eu fiz, a gente demora, eu acho que as pessoas que estão começando no design hoje demoram menos, porque elas já têm aonde se espelhar, né? Os modernistas vieram à tona forte, as novas gerações de designers se mostraram, então quem está começando tem um ponto de apoio que eu não tive no ocasião. Então a minha experimentação foi em cima de materiais não nobres, materiais alternativos. Eu demorei a achar um caminho. E isso é gozado porque os modernistas brasileiros eles se espelharam nos nórdicos, coisa que uma geração seguinte já não teve acesso. Eu não sei por quê. Talvez pelos nórdicos terem imposto um ritmo estético para o mundo que eles souberam observar, né? Você vê o trabalho de todos os modernistas brasileiros, do Zé Zupin, do Sérgio, o Tenreiro também, enfim, mas tem uma história nórdica ali envolvida, claro que contada de uma maneira brasileira, mais robusta, com DNA nosso, e enfim, mas isso se perdeu depois, e eu não tive essa observação. Se eu tivesse tido, talvez a minha história do começo teria sido diferente, né? Vale assinalar aqui que você é autodidata, que você correu atrás das informações e do conhecimento por conta própria. Você não foi numa universidade, não tem essa formação. Não. Vejamos, não. você... Eu fiz agronomia, inconclusivo. Então, realmente, não tem nada a ver com design, enfim, mas você tem razão. Não fiz Enfim, curso. outra experiência de vida, agronomia. Né? Vejamos, você é de Curitiba, você nasceu em Curitiba, mas hoje em dia você mora em Gramado, no Rio Grande do Sul. Por que que você se mudou para aí? Porque quando eu vendi a minha marcenaria, eu vendi para uma indústria grande no Rio Grande do Sul. E uma indústria que tinha um processo industrial, uma capacidade instalada de máquinas, que é um mundo que se abriu para mim, que eu não tinha ideia daquilo. Eu trabalhava com marcenaria. Então, eles tinham CNC, eles tinham tornos copiadores, eles tinham processo de pintura automatizado. Aquilo foi uma escola para mim, como design, né? E essa indústria era aqui no Rio Grande do Sul. E eu acabei ficando aqui porque é uma região do Brasil que tem muitas empresas bem montadas para isso, coisa que o Paraná não tem mais. O Paraná teve até o final da no meio da década de 80, o Paraná tinha grandes indústrias de imobiliário que fizeram história no Brasil, como a Móveis Guelmo, que foi do meu bisavô, a Móveis Simo. Hoje o móvel Simo tem um valor de vintage como você achar um mobiliário assinado, acabou virando um mobiliário assinado, uma marca que não tinha essa intenção. Então eu me mudei aqui para o Rio Grande do Sul e aqui eu fiquei. Eu estou fazendo a direção de arte de empresas aqui e acabei ficando por aqui, meu estúdio aqui. Vejamos, eu vejo que as suas peças, só para resgatar um pouco a questão das artes plásticas, as suas peças têm algo de escultural, tem um toque de artes plásticas, embora elas sejam ergonômicas, né? Você consegue sentar, você consegue vivenciar a peça, elas não são simplesmente peças esculturais, móveis esculturais. Como é essa junção entre arte e design no seu trabalho? Isso veio com o tempo, sabe? Eu gosto de pensar no mobiliário com desenho atemporal, mas você não desenha pensando nisso, o desenho se impõe para você, né? Hoje eu faço um mobiliário que eu quero ver ele daqui 20, 30 anos, com materiais nobres. Volta modernista, você pega uma poltrona mole, ela está aí 50 anos depois, mas ela foi feita em jacarandá, em couro. Quanto mais tempo passar, mais bonita ela vai ficar, porque é um material que foi feito para a história, né? É diferente você trabalhar mobiliário em MDF, que vai te durar um tempo determinado, enfim. Hoje eu tento trabalhar, voltando à tua questão,
com materiais nobres, com desenho que eu tento puxar para algo que pode ter uma ligação com os anos 70, mas em 2030 ele vai continuar bacana, uma relação para ter uma relação com a minha vida. Então, eu desenho pensando na duração, e eu acho que a imposição das artes plásticas se deu de uma maneira natural. Eu gosto de trabalhar sinuosidade, eu gosto de trabalhar em determinação de pontos, as arestas se confluindo de alguma maneira, né? Se misturando, mas sempre com uma questão da utilidade. Eu não sou um escultor, até gostaria de trabalhar com algumas coisas de escultura, tenho até planos para isso, mas enquanto designer, enquanto um profissional que trabalha com essa questão, por mais escultórica que a peça até esteja, né, ou seja, enfim, ela tem que funcionar. Claro que nas peças de design limitado que eu trabalho, eu vou ao limite dessa situação. A peça senta, mas não é para ficar sentada a tarde inteira, entendeu? A peça tem um certo conforto, mas ela tem uma propriedade escultórica um pouco maior. Então, como eu trabalho na questão industrial, com as indústrias que eu trabalho, na questão de edição limitada, eu transito do limite do conforto máximo até o limite da possibilidade. É assim que eu me imagino. Eu não sei se eu fui claro, mas, enfim. Foi claro, sim. Você trabalha nos limites, está bem, mas ainda assim você pode usar as peças. Em 2013, você participa do seu primeiro concurso internacional de design, que é o A-Design Award. Por que você resolveu participar desse concurso? Antes desse, eu tinha ganhado um prêmio no Brasil, que era um prêmio chamado Ideia Brasil. A Ideia, está bem. Em que ano foi? Foi 2012? 12, da Joyce. Era Joyce o nome da diretora. E eu inscrevi nesse prêmio, não me lembro porquê, no Banco Luzia, um banco que eu tenho até hoje, está aqui no meu estúdio, inclusive. E foi bacana que eu ganhei o ouro, ganhei o prêmio máximo que tinha na ocasião. E no mesmo período eu tinha inscrito ele nesse prêmio italiano, no E-Award. A minha esposa me influenciou muito a fazer isso na ocasião. Falou, pô, tenta prêmios. Eu nem sabia o que eram prêmios. Eu não sabia o que era design. Como eu vim acabar me construindo profissional, né? Enfim. E eu ganhei esse prêmio. E foi interessante, porque no mesmo ano eu escrevi essa peça no IF, alemão, e ele ganhou também. Então, foi uma sequência assim que me estimulou como profissional. Não que me determinou como profissional, mas me estimulou porque você vê que uma banca formada fora do país e dentro do país disseram para você que aquilo tinha valor. Como eu não tinha curso superior, não fiz faculdade nem nada do gênero, é como se alguém formado me dissesse, pode seguir. Tem uma estrada, entende? Então, eu vi mais ou menos dessa maneira. Foi uma chancela para o seu trabalho, né? De certa maneira, sim. Vejamos, como você disse, esse Banco Luzia, ele ganhou Ideia no Brasil, aí na sequência, os prêmios internacionais, o A-Design Award e o IF alemão, que é o prêmio mais conhecido aí do mundo. Conta um pouquinho sobre as características desse banco, só para a gente entender o que levou ele a ser premiado. Primeira coisa, por que se chama Luzia? Luzia porque eu tinha a Ilha de Santa Luzia que eu queria conhecer. E eu falei, poxa, esse banco pode dar certo, eu vou ganhar um dinheiro com esse banco, vai me levar lá. A história é essa, basicamente. E você foi? Não fui. Porque, como todo designer, você acaba não ganhando dinheiro com isso. Mas enfim, não, se ganha, mas não o suficiente para... Enfim, isso é uma outra história. Conta um pouquinho as características do Banco Luzia, Ronald. Ele é um banco que tem uma história bem de arquitetura linear, simples, de vãos livres, assim. Ele é uma flâmula muito fina de assento, apoiada em dois suportes muito delicados, assim. É aquela construção impossível que a gente julga, né? E ele tem uma história engraçada, porque o marceneiro que eu tinha pedido para fazer, aqui em Gramado, eu falei, tem esse desenho aqui. E ele falou, não, isso não vai dar certo, eu não consigo fazer. E num determinado dia eu cheguei lá, estava pronto.
o banco. Daí eu falei, mas quem fez? Foi o fulano, não me lembro o nome, um outro marceneiro. Ele fez e pediu demissão, foi embora. Eu falei, agora ele provou que pode ser feito, vamos continuar no banco. E quando eu vi ele pronto, eu vi assim, aqui tem um outro designer que não sou eu, sabe? Aqui tem uma história, e era a tal da força de permanência do desenho, que aquilo me dizia que existia, mas eu não sabia ver ainda. É gozado isso só vem com o tempo, sabe? O projeto te diz que ele vai ficar, e não é no desenho. Hoje em dia eu consigo fazer isso no desenho, mas a custa de muita perseverança e muita observação. Então, eu acho que foi a primeira peça que me mostrou que eu poderia ser um profissional, não pela premiação, mas pelo desenho em si, né? Foi o começo desse aprendizado, né? De como você realizar, como você criar, como você produzir uma peça de mobiliário, no caso. Isso. Você já recebeu 26 prêmios internacionais, Eu além acho dos... que foi mais. Mais? Acho que foi mais de 30 agora. É que eu li na sua biografia. Eu vi que eram mais de Não está 30, mas... atualizada. Bom. Muitos prêmios internacionais, você tem prêmios brasileiros também, você tem várias nominações também no exterior, pelo menos que eu vi. Isso a partir de 2013. Eu vejo que você ganha prêmios todos os anos desde lá, desse momento, né? O que tipo de experiência você ganhou? O que é que você ganhou participando desses concursos? Te trouxe visibilidade? Que tipo de experiência? É difícil você analisar se isso te trouxe visibilidade ou não, porque é o tal do imponderável da internet, né? Então, eu vejo que eu começo a ganhar seguidores no Instagram e pessoas me pedindo informações de lugares inesperados, pessoas inesperadas, fábricas fortes fora do país. Muito possivelmente sim. Muito possivelmente sim. Tem influenciado, sabe? Agora, é difícil ponderar tanto isso forma a carreira ou não da pessoa. Ela influencia, ela ajuda muito, as premiações ajudam, influenciam muito, mas eu acho que você tem que ter uma carreira sólida, uma base, uma formação técnica. O meu chão de fábrica no Brasil e a minha capacidade de absorver informações e ponderar o meu desenho e até onde eu quero ou não ir, isso influencia mais, sabe? Porque é o que você vai mostrar para as pessoas com as quais você vai trabalhar. Mas óbvio que as premiações são importantes. Eu continuo acaba virando um vício, né? Eu sei lá, você acaba mandando, você vê um projeto interessante, assim, poxa, isso cabe em tal premiação, eu vou mandar para eles, isso cabe em tal premiação, entendeu? Você tem que avaliar quais prêmios são interessantes para você, em que momento, em que projeto. Tem um quê maior aí nessa questão, eu acho. Nós vamos voltar a falar disso daqui a pouquinho também. Os seus trabalhos premiados, todos têm assim uma base muito autoral, mas eles são todos de design industrial, todos os trabalhos premiados. Eles não são de edições limitadas, é isso? Só um, que é o Kansai, que eu ganhei o Restaurants and Bars na Inglaterra. Uhum. Os demais são peças industriais, porque são premiações voltadas que têm característica industrial. Elas visam integrar a capacidade industrial estabelecida com os profissionais. As premiações são para isso, né? Fomentar a indústria, fomentar o mercado e dizer mais ou menos e falar mais ou menos de um regramento estético que o mundo está seguindo, um regramento possível, né? Voltando aos modernistas mais uma vez, mas eu acho que a gente nunca pode deixar de falar, o próprio Sérgio, os Alzupin, esses caras, o Sérgio até teve a Cantu foi premiada, né? Eu acho que eu perdi você aí, Angela. Agora. A Cantu foi premiada num prêmio italiano no ano de 61, se eu não me engano. Eu não estou com a tua imagem, não sei se você está com a minha aí. Não, eu estou com a sua, sim. Tá, enfim.
Mas esses caras, a ideia deles era o quê, basicamente? É fazer mobiliário para botar na casa das pessoas. A característica era industrial. O Sérgio tinha a Oca, o Zupin tinha a L'Atelier. Eles tinham uma visão de mercado melhor do que as primeiras gerações que voltaram com o design na década no começo dos 2000 tinham. Isso se perdeu, infelizmente, no Brasil, né? Enfim, mas é basicamente isso, né? Querido, você estava falando que os prêmios internacionais, eles têm um caráter de produção industrial. Você pode dar algumas dicas aqui para as pessoas que pretendem participar desses concursos? Conversando anteriormente com você, você me disse que cada concurso é um concurso, claro. Você poderia comentar, por exemplo, dar algumas dicas para quem quer participar do IFE, Design Award, por exemplo? O IFE tem um escritório no Brasil, em Curitiba, né, capitaneado lá pela Juliana, pessoa ótima. Só uma observação, semana passada fizemos uma entrevista com a Ana Brum, que justamente nos explicou sobre o IFE, e ela participa, claro, desse escritório que representa o IFE no Brasil. Eles têm um escritório, isso ajuda muito, coisa que o Red Dot, que é um prêmio bacana também, que eu acabei nunca me inscrevendo, pela dificuldade em si, é um prêmio que tem um acesso mais complexo para nós aqui, né? Mas, enfim, o IFE tem um escritório no Brasil. É sempre interessante você se inscrever, mas você tem que levar em consideração várias coisas, ter muita confiança na peça. A peça tem que ter uma ponderação industrial bem resolvida, ela vai ter que ser replicada. A pessoa que vai ganhar esse prêmio, seria interessante que ela tivesse um embasamento formado, tipo, eu não sou compositor de uma música só, eu tenho essa história aqui para contar também, entendeu? Para tudo ter uma relevância, sabe? Enfim, é tão difícil dizer se inscreva ou não se inscreva, porque não é uma coisa muito simples, tem que ser através de uma indústria, porque tem um certo valor envolvido aí que não é pequeno, em virtude do euro, né? Tem que ter muita confiança no trabalho que você vai mandar, tem que ser um trabalho bem resolvido. Seria interessante a pessoa entrar no Instagram, no site deles, analisar o que já foi premiado pela vida, ver se o seu trabalho tem uma correlação. O que eu posso dizer, sei lá, basicamente isso. Vejamos, só voltando um pouco para a questão das suas peças premiadas, né? Você casou um design autoral forte com necessidades de produção. É difícil fazer esse casamento? Porque você tem toda uma barreira tecnológica envolvida aí. Você tem a barreira do mercado, que ele vai te dizer se isso funciona ou não em termos de preço, esse seja um outro assunto, enfim, que tem sido discutido muito hoje. Vai ter uma barreira produtiva, né? O pessoal da engenharia da fábrica, qual é o caso daquele banco lá, vai te dizer, dá, mas vai ficar caríssimo, não dá. Dá, mas eu vou ter que mudar aqui, dá, mas eu vou... se eu recomendasse alguma coisa para quem está começando em termos de preço, em termos, desculpa, de começo, e até aí envolvendo premiações, seria primeiro frequente chão de fábrica, sabe? Muito chão de fábrica, não só marcenarias, fábricas bem montadas, entenda como é o processo, entenda se aquilo é viável, se não é, se tem um diferencial, se vai poder ser replicado, e depois parta para as premiações. A primeira escola que eu faria seria a de chão de fábrica, que é como a residência do médico no hospital, entendeu? O cara faz a faculdade, mas ele aprende a ser médico na residência, basicamente, entendeu? Eu acho que a residência de todo designer tem que ser um chão de fábrica. O cara tem que ir para a fábrica. Fique lá, talvez não como designer, mas como observador, como um colaborador, mas entenda todo o processo para depois partir para uma premiação. Porque o cara daí, ele pode ser premiado eventualmente com uma peça, mas saber, puxa, mas eu tenho tudo isso aqui por trás que agora vai me gerir a carreira e eu vou continuar sendo premiado e eu vou entrar no mercado. Eu acho que o chão de fábrica é muito importante.
Dentro dessa premissa da produção industrial, você acha que uma pessoa que vai participar de um concurso internacional de design, vale a pena experimentar com materiais? Vale, vale. Eu acho muito válido. Acho que é uma questão que sempre está no meu norte aqui, uma coisa que eu sempre penso. Mas não pode ser um material efêmero, um material barato. Não, eu não sei, não é bem isso, não é um material barato. Porque às vezes você tem polímeros plásticos baratos, você consegue resultados incríveis, não é essa a questão. Mas experimente até o limite daquilo não ficar excêntrico, daquilo ficar elegante, daquilo ter força de permanência, daquele ser um material que veio para agregar com categoria, como uma inovação. Agregar materiais apenas pela excentricidade daquilo, eu não tentaria prêmio. Tipo, eu já vi pessoas usando partes de carro para fazer mobiliário ou, enfim, soluções não heterodoxas, vamos chamar assim, que aquilo tem mais cara de escultura ou tem muito valor também. Eu nunca vou ser um designer que vou julgar o trabalho de ninguém, entendeu? Tem muito valor, mas eu não sei se eu arriscaria isso para uma premiação, entendeu? É discutível. Ou seja, em princípio, é discutível, como você disse, mas em princípio você não escreveria uma peça, como você denomina, excêntrica. Não, pelo menos nos prêmios alemães, americanos, eu não faria isso de jeito nenhum. Acho... Além disso, há algo que não dá certo você inscrever em um concurso internacional? Algo que você diria, não faça isso, não coloque, não no concurso. A peça pode ser linda, maravilhosa, mas não serve para um concurso de design, ou pelo menos não para o concurso internacional. Algo que não dá certo? Acho que tem muito a ver com a questão da qualidade, do acabamento, em primeiro lugar, sabe? Acabamento e qualidade são primordiais, eles olham muito isso, muito, muito. Quando você vai para uma feira internacional, a própria feira de Milão, Colônia, feira dos nórdicos, enfim, eles veem o produto como se você estivesse desembalando um iPhone, vamos dizer assim. O iPhone tem a questão do plástico, que você puxa num canto, ele se desfaz, se desmancha bonita, a caixa tem toda uma história, você pega ele é acabado assim, dentro, fora, é um produto perfeito. Os europeus, de uma maneira geral, tanto nas feiras internacionais como nas premiações, eles querem olhar um produto perfeito. Então, essa questão que muita fábrica brasileira ainda tem de fazer aquele externo com uma carinha boa, mas não tem um acabamento de fundo de gaveta, vamos supor se fosse um móvel com gaveta, né? Ou uma peça, parte de baixo de uma poltrona não está bem resolvida, fuja disso, isso não vai funcionar. Então, a primeira coisa, vá para um bom acabamento, um acabamento industrial perfeito, que possa ser replicado, mas não replicado por qualquer um, replicado por uma indústria boa. Isso ganha muitos pontos, entendeu? Depois vai para o desenho, tente ser inovador sem ser excêntrico, tente ser criativo sem ser fora demais da caixa. O design tem que trabalhar fora da caixa. Ele é a nossa função, é trazer uma relação de arte para uma situação de uso, entendeu? Mas tem um limite ponderável para isso, pelo menos quem quiser trabalhar na questão industrial e na questão de premiações. E essa lógica, esse limite é uma coisa muito que cada um vai ter que aprender por observação. O bom designer tem que ser observador. E acho que nessa questão mais do que nunca, né? E como funcionam os concursos? Você manda primeiro o projeto e você também tem que enviar o protótipo da peça? Alguns prêmios você manda só foto. Uma foto boa em várias de vários ângulos, enfim, mas o IFE você tem que mandar peça para eles. Os alemães só analisam observando. Eu falo alemães porque o prêmio é alemão, mas a comissão julgadora é multidisciplinar. Internacional. Internacional.
E, na verdade, por essa questão de você enviar o protótipo, por isso você fala de qualidade, né, dos acabamentos, a peça bem feita. Mas é mais difícil também analisar por uma foto, não? É mais difícil. É mais difícil você analisar por uma foto, porque a foto você pode esconder o que você quiser, né? Uhum. Você pode até fazer um Photoshop, tem gente que faz Photoshops impressionantes que um acabamento embaixo de uma peça que não existe que você pode fazer, né? É mais fácil você não contar a verdade inteira para a comissão, né? Uhum. Mas é aquela história de colar na prova, né? Entende? Não tem muito valor lá na frente, entendeu? Porque alguém vai querer comprar aquela peça e você vai ter que entregar aquilo lá. Enfim, Pelo menos é é, mas, ideia, não? É ideia. é, mas, mas no IF não tem muito isso, tem que mandar a peça. Ronald, eu vi também que você também tem alguns prêmios também com luminárias, luminárias de mesa, e são uns trabalhos sofisticados. Você ganhou já o Good Design Award de Chicago e ganhou 2 Lighting Design Awards de Los Angeles, né? Como é que é esse trabalho com luminárias? Eu observo que para premiação, isso seria uma outra coisa que eu acho interessante, a questão sensorial está muito envolvida. Uhum. Então, por exemplo, você tem uma mesa de jantar, ela não é uma peça sensorial. Apesar que muita gente ganha prêmio com mesa de jantar, eu já vi isso. É uma mesa, enfim. Mas eu gosto de ter uma relação para a premiação muito mais voltada ao que eu chamo de sensorial, que seria cadeiras, bancos. Você senta, você troca calor com a peça, você sente o conforto, você passa mais a mão numa poltrona, numa cadeira, num banco do que se passa numa mesa. E a luz tem isso também. A luz tem isso, porque ela também ativa um outro ponto de observação que não é só sensorial, é muito emocional. Onde tem luz tem sombra, né? E a sombra é muito interessante na luminária. Às vezes a sombra é mais interessante do que a própria luminária, né? E eu escrevo luminárias por isso, que eu vejo nelas uma outra relação de contemplação que você tem nas cadeiras e nos bancos, mas vinda por outro ponto, né? Então, luminárias para mim, e além do que eu adoro desenhar luminárias, é uma coisa bacana, porque essa questão elétrica da luz vir, daquilo ser iluminado, a quantidade de luz que você vai pôr, aonde que vai refletir, daquilo funcionar, são objetos que eu consigo trabalhar em escala pequena, eu tenho bastante prazer de trabalhar com isso. E você também trabalha com objetos decorativos, que também são muito sofisticados, mas você ainda não ganhou nenhum prêmio, não é? Com objetos decorativos, assim, centros de mesa, bolsa. Eu não vi, pelo menos. Eu nunca me inscrevi em prêmios com objetos. É uma ideia que eu Deveria, tenho. deveria. Você tem peças muito interessantes. Eu fiz uma coleção, obrigado. Eu fiz uma coleção com a Riva, que é uma empresa muito bacana aqui da Serra Gaúcha, que eles têm muitos prêmios. Eles têm muitos IFs e Good Design. O Rubens é designer, dono da empresa, ele também se inscrevia bastante, e outros profissionais que estavam com eles acabaram ganhando prêmio com objetos, enfim. Mas quando a gente lançou a coleção, a gente acabou não buscando isso. Eu também estava com outras situações na frente, mas é um plano. Eu gosto muito daquelas peças. A Aquavoller, que é uma empresa que eu trabalho forte aqui, que eu faço uma colaboração artística, a gente também tem uns objetos muito legais e a gente também pensa nisso aqui. Ronald, nesse ano você lançou algumas peças da sua nova coleção, a Fluidwood, e você as lançou no Foro Salone Digital, já que nós não tivemos, né, a Semana do Design de Milão, houve essa adaptação. Como foi essa experiência no digital? Essa linha estava pronta para ser lançada na Coerência Cultural na SP Art. Estava tudo certo já para isso, né? E a SP Art foi cancelada aos 45, foi em cima, né? Em Em cima. cima
que tanto que chegou a se considerar que, se ela tivesse sido 15 dias antes, ela teria acontecido, como a Revestir aconteceu. Essas peças também iriam para a Galeria da Paula Colombari, que me representa em Milão. Iria ser um evento bacana, tal, mas no fim tudo foi cancelado. E eles tiveram essa ideia de fazer esse Fora Salone digital, para dizer que o ano aconteceu, que teve alguma coisa, estamos vivos, né? Enfim, eu acho muito válido. E agora, a repercussão disso eu não sei dizer como foi, sabe? Claro que muita gente entrou em contato comigo pelo Instagram, pedindo informações, e teve uma sequência de postagens e publicações de revista, Vogue, vários jornalistas importantes do Brasil publicaram essa peça, e foi a Regina, a Natália, a Winnie publicaram essa peça, dos que eu me lembro, enfim, e a Casa Vogue, a Vogue Itália. Então teve uma repercussão bastante legal, sabe? E agora não é a mesma coisa do que uma exposição lá na Itália, é a questão do sensorial, né? Eu não vou ser um cara digital na minha vida, eu não quero esse mundo para mim. Mas veja só, você não é um cara digital, mas há várias pessoas aqui perguntando qual é seu site, Ronald? É www.estudioronaldsasson.com.br, mas no meu Instagram tem mais informações ali. E Qual daí é o tem seu acesso. Instagram? Diga pra gente qual é o seu Instagram. Jesus. É Ronald_Sasson_. Tá certo. Ali vocês poderão ver as peças maravilhosas do Ronald. Olha, nosso tempo está quase acabando. Eu queria fazer Foi muito rápida essa conversa, precisava mais tempo. Foi ótimo, foi ótimo. Mas vamos tentar amarrar um pouco com o nosso tema principal. Qual é o melhor caminho para os novos talentos do design? O que é que você orienta? O que eu oriento? Eu acabo falando com muita gente pelo Instagram que entra em contato comigo, novos meninos, que acabam fazendo essas perguntas também. Você está aí? Deu uma congeladinha. Aqui. Voltou. Aqui. Primeira coisa, tem um estilo definido. Hoje em dia é mais fácil. Na minha época era mais difícil. Eu admiro quem conseguia. E pouca gente conseguia. Eu vou te dizer que na minha época, pouco antes, depois dos modernistas e antes de mim vieram os Campanas. Esses tinham um estilo definido desde o começo. Como eles têm até hoje, como são esses incríveis desbravadores que estão aí, maravilhosos até hoje. Enfim, mas não era comum ter um estilo, eu não consegui me identificar num estilo desde o começo, isso veio com o tempo. Então hoje é mais fácil para quem está começando ter um estilo, confie nesse estilo, entendeu? Aprenda a trabalhar, vá para chão de fábrica, vá para marcenarias, vá para serralherias, vá para toda a questão técnica de acabamentos, veja o que é possível, o que não é. E estabelecido isso, não seja o criador de uma obra só, sabe? Eu vejo muito profissional hoje começando, que faz uma peça e explora ela um ano inteiro. Isso não traz confiança, sabe? Tem uma história para contar, não só naquilo, mas também não seja refém de um processo só. Tipo, eu sou minimalista e assim eu vou ser para o resto da vida. A vida é muito longa, não dá para analisar novos conteúdos estéticos no decorrer do processo, que podem ser interessantes. Não feche os olhos para novas possibilidades, enfim, sabe? E aí vai para os concursos, aí vai. Agora, tentar o concurso só por de cara, ganhei, vou ganhar uma mídia, e depois quando você começa a olhar o trabalho da pessoa, ele é incongruente ou ele ainda não está formado, é ruim, sabe? É ruim. Eu começaria com uma bagagem técnica, com uma formação consistente, e depois os concursos são decorrência disso, e não um começo de trabalho, sabe? Não sei também, porque quando eu pus a minha primeira peça, eu tinha um trabalho por trás. Talvez não tão bom quanto a peça que eu fui premiado. Que nem eu te disse, eu não soube observar. Mas hoje é mais fácil para quem está começando a observar, sabe? Faça um estágio com algum designer bacana, é legal. Tem muitos designers. Os Campanas abriam
essa porta, abriram essa porta para muita gente fazer estágio com eles, né? Tem os profissionais que poderiam, sabe, trocar informações, tem gente boa no mercado trabalhando aí, né? Tem designers maravilhosos, amigos meus, muito coesos, que poderiam, acho que, trocar informações, né? Troca informações. O Brasil é um celeiro de bons profissionais do design, essa é a verdade, né? Tem gente Celeiro boa. no bom sentido. Ronald, por favor, me diga, só para a gente também poder encerrar, seus planos para esse ano, um ano assim difícil por conta da pandemia, mas você está desenvolvendo alguns projetos esse ano, quais são? Eu estou inaugurando um showroom aqui na Serra Gaúcha. A Voller é proprietário do espaço, mas é um showroom que vai ser do meu estúdio e da própria empresa, que eu assino imobiliário aqui, então é um projeto que eu me envolvi do começo ao fim. Projeto, a gente vai postar na hora oportuna quando estiver pronto, mas é um projeto absolutamente incrível, uma obra de 1.000 metros, é uma coisa impressionante, encravada na montanha. É um lugar, eu estou nele inclusive, mas é um lugar impressionante. Então tem essa inauguração do meu estúdio, né, que eu tenho trabalhado com marcas boas. Eu vou passar a assinar apenas o mobiliário que é do meu estúdio hoje, é uma decisão tomada, né? Então, que eu vou trabalhar com poucos parceiros no Brasil, bem poucos. E a Voller vai ser, que é essa empresa que eu vou participar do processo criativo, mas ele é mais abrangente, vai ser o estúdio da empresa que vai participar mais, sabe? Vou lançar meu livro, eu tenho ideia, eu iria lançar agora, mas talvez até o fim do ano eu faça isso. E continuo desenhando, estou, enfim, trabalhando, né? Eu não sou um cara que fiquei parado. Eu produzi bastante nessa pandemia, que a gente tem que torcer que acabe logo agora. Vamos dizer que esse ano a gente ensaiou e ano que vem a gente vai se apresentar, todos nós. Isso mesmo. Muito bem. Ronald, muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Prazer é meu, Ângela. Foi curto, foi muito curto o espaço, mas enfim, querido, muito obrigada. Obrigado, viu? Um beijo a todos, sucesso, que fiquemos bem, e os novos designers que invistam nas suas carreiras, vale a pena. Muito bem. Tá? Muito obrigada. Obrigada a todos por estarem aqui e até a próxima semana no próximo Café com ABD. Um beijo, até lá.